Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Ouça agora essa história de uma mulher que se deu mal, só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhou pra trás e se deu mal a mulher de Ló, só porque olhou pra trás, virou uma estátua de sal. Olhe pra mim, você vai ver, ela ficou assim, assim. Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Jogue fora a tristeza, diga adeus pra nunca mais. Venha correndo pra Jesus, só não pode olhar para trás. Só não pode olhar para trás. Só não pode olhar para trás. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Diga ao Senhor, eu te amo. Toque o seu dedo no nariz, abaixando da cintura até os seus pés e levantando devagar. Comece a cantar e diga ao Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Diga ao Senhor, eu te amo, te amo, te amo. Diga ao Senhor, eu te amo. Levante aos céus as suas mãos, olhe pra esquerda, olhe pra direita, ou pisque os olhinhos, gire pra cantar.
e diga ao Senhor: eu te amo, te amo, te amo. Diga ao Senhor: eu te amo, te amo, te amo. Diga ao Senhor: eu te amo, te amo, te amo. Diga ao Senhor: eu te amo, te amo, te amo. Diga ao Senhor: eu te amo, diga ao Senhor: eu te amo. Oi pessoal, aqui é a Tia Cacá, tudo bem? Nessas últimas semanas nós temos aprendido a história mais importante que já aconteceu no mundo, que é a história da Páscoa de Jesus. A gente viu a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a gente viu sobre a última ceia, Jesus lavando os pés dos discípulos, deixando um exemplo para nós. A gente viu também quando Jesus estava orando e Judas traiu Jesus e Jesus foi preso. Judas ficou com tanto remorso que ele até foi se enforcar. E hoje a gente vai aprender a continuação dessa história. Mas antes, o que é que a gente vai fazer? Vamos lembrar do versículo? Para quem não lembra, o versículo de hoje está no livro de João, Mateus, Marcos, Lucas e João. É o quarto evangelho, no capítulo 1, versículo 29. Abre aí na sua Bíblia e vem comigo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29b. Vamos deixar mais difícil? Vamos todo mundo repetir agora. E eu vou tirar essas diquinhas aqui, hein? 1, 2, 3 e já. Eis, Cordeiro, Deus, pecado do João, capítulo 1, versículo 29b. A última vez, todo mundo junto? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29b. Esse versículo é muito legal porque lembra pra gente que no que antes as pessoas tinham que sacrificar um cordeirinho para limpar os seus pecados, depois da história de Jesus, da sua morte e ressurreição na cruz, a gente tem livre acesso a Deus. Vamos aprender mais sobre essa história. A história de hoje é tão importante que ela se encontra nos 4 evangelhos. Ela está lá em Marcos, capítulo 15, do 1 até o 40. Mateus, capítulo 27, do 11 até o 55. Lucas, capítulo 23, do 1 ao 49. E João, capítulo 18, 28 a 40 e 19, do 1 ao 37. Jesus tinha sido preso por falar a verdade. Ele estava dizendo que era o Cristo, o Salvador do mundo. Mas as pessoas não acreditaram nele e o acusavam de dizer que era o Filho de Deus. Teve gente que até acusava ele de não pagar imposto. Eles estavam fazendo de tudo para prender Jesus. E Jesus foi levado para o governador Pilatos. E Pilatos disse assim: és tu o rei dos judeus? Jesus disse: tu que dizes. E aí ele pergunta assim: você não está vendo todas essas acusações que estão sendo ditas para você? Jesus ficou calado. Jesus era o Filho de Deus. Ele já tinha dito isso e mostrado de várias formas. Naquele momento, ele só ficou calado. E Pilatos ficou admirado com isso. E ele ficava pensando assim, e dizendo: realmente eu não vejo nesse homem crime algum. Até a esposa de Pilatos disse assim: olha, não se mete com esse homem que eu sonhei que não era para você fazer isso. Pilatos encaminhou Jesus para Herodes. Herodes também não conseguiu acusar Jesus, trouxe ele de volta para Pilatos. E a multidão estava cada vez mais agoniada. Não, prende Jesus, prende Jesus. Eles não sabiam o que diziam. Pilatos chegou a dizer assim: olha, eu não vejo crime nenhum nesse homem. Eu, lavo minhas mãos, eu não quero ter nada a ver com a morte desse inocente. E sabe o que o pessoal disse? Que o sangue dele caia sobre mim, sobre os meus filhos. Essas pessoas estavam cegas, não sabiam o que diziam. Tudo isso estava acontecendo na época da Páscoa dos judeus. E como de costume, sempre eles soltavam um preso, como uma boa ação da Páscoa. E tinha um homem lá muito mau, chamado Barrabás.
Barrabás, ele era acusado de fazer motins, confusão na rua e até de ter matado uma pessoa. E aí, Pilatos disse assim: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? Adivinha o que a multidão disse? Barrabás, solta Barrabás, crucifica Jesus. E começaram a falar: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos, por mais que ele não concordava, ele cedeu à multidão. Ele temeu mais aos homens do que a Deus. Ele açoitou Jesus e mandou para ser crucificado e soltou Barrabás. E Jesus foi levado para ser crucificado. Ele teve que carregar a própria cruz. E teve um momento que até chamaram um sirineu que estava passando, Simão, e obrigaram ele a carregar a cruz de Jesus de tão cansado que ele estava. Não bastava ter sido condenado injustamente, Jesus sofreu muito, foi muito humilhado e sofreu bastante no corpo dele também. As pessoas ficavam tirando onda com ele, dizendo assim: não és tu o rei dos judeus? E aí os guardas pegaram, colocaram um manto sobre Jesus para fingir que era a capa de um rei, uma coroa de espinhos em cima da cabeça de Jesus, machucando muito ele. E um caniço, uma vara assim, pra fingir que é aquela vara do rei, sabe? E aí ficaram se ajoelhando e fingindo assim: ó Senhor, nos salva, ironizando, dizendo que Jesus não era rei de verdade. Bateram em Jesus. Deram vinho amargo pra ele beber, e ele nem bebeu. Cuspiram em Jesus e finalmente crucificaram Jesus. Aquele era um momento tão importante para o mundo todo que houve trevas na terra enquanto Jesus estava lá na cruz. Tudo ficou escuro e sombrio. E Jesus ali crucificado, pregado com prego ali naquela madeira, nos pés e nas mãos. As pessoas olhavam para ele, balançavam a cabeça assim e diziam: não é o rei dos judeus? Então se salva. Você diz que salva as pessoas e não consegue salvar a ti mesmo. Estavam falando blasfêmias, mentiras contra Jesus. Mas Jesus sabia do que ele precisava fazer. E ele ficou calado. As pessoas tiraram a roupa de Jesus e ficaram lançando sorteando para ver quem ficava com cada pedaço. Isso aconteceu mais ou menos de 9 horas da manhã. E em cima da cruz de Jesus colocaram uma placa que dizia assim: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Mas eles não colocaram essas placas porque ele estava reconhecendo Jesus, mas porque eles estavam brincando com Jesus. E eles falavam assim: não ia destruir o santuário e reconstruir em 3 dias? Cadê? Mostra aí. Os sacerdotes, todo mundo humilhando Jesus, xingando ele. A morte na cruz era um castigo tão severo que somente pessoas muito mais morriam na cruz. Jesus foi crucificado junto com mais 2 ladrões que mereciam estar ali, diferente dele. Um dos ladrões não conhecia Jesus, o coração dele ainda estava sujo. E aí ele ficava dizendo assim: desce daí, você não é o Deus? Mas o outro ladrão reconheceu ali que Jesus era o Salvador e repreendeu o outro, dizendo assim: você não reconhece a sua própria condição? Não temes a Deus? Nós merecemos esse castigo mais do que esse homem que não fez mal algum. E disse assim para Jesus: lembra-te de mim quando estiveres no reino. E sabe o que Jesus disse para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão no leito de morte teve o coração limpo pelo sangue de Jesus. Jesus via tudo aquilo e dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Que Deus maravilhoso, né, gente? De clamar por perdão, mesmo quando a gente estava fazendo tudo errado. E não estava sendo fácil, hein? Teve uma hora que Jesus disse assim: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonastes? Jesus era 100% Deus, mas ele era 100% homem também. E tudo aquilo estava doendo muito em Jesus. Mas ele sabia da missão dele e foi fiel até a morte de cruz. Até no leito de morte, Jesus estava falando coisas maravilhosas, mas as pessoas não conseguiam entender. Achavam que ele estava pedindo para o profeta Eli salvar ele. E aí, viram que Jesus estava com sede, molharam uma esponja assim, cheia de vinagre e deram para Jesus beber. E Jesus disse assim em alta voz: Pai, a ti entrego o meu espírito, está consumado. Deu o último suspiro e morreu. E naquele exato momento,
O véu do templo, que era bem grossão, que simbolizava a presença de Deus que os seres humanos ainda não podiam acessar, rasgou como se fosse um papel, mostrando que naquele momento o nosso acesso a Deus tinha sido liberado. E tem mais, a terra tremeu, as rochas se partiram no meio. Crentes que haviam morrido em Cristo Jesus ressuscitaram ali e apareceram para o pessoal em Jerusalém. Minha gente, Deus é tão poderoso, Jesus é tão poderoso que até na morte dele, todas essas coisas grandiosas aconteceram. E aquilo ficou de testemunho, porque as pessoas viram tudo aquilo dali. E o próprio centurião que estava guardando ali, vigiando o corpo de Jesus, disse assim: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Tinham lá pessoas que amavam Jesus também e estavam chorando e lamentando. Mas essas pessoas iam ser surpreendidas, porque vocês sabem, né, gente? Jesus não ficou morto, ele venceu a morte. E a gente vai aprender mais sobre isso na semana que vem. Mas, antes de acabar esse vídeo, eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Essa é uma história que parece ser muito triste, né? Poxa, Jesus inocente sofreu tanto, coitadinho. Mas Jesus não é coitadinho não, sabe por quê? Porque ninguém tirou a vida dele. Ele deu pra gente. Ele deu de presente pra salvar a gente do pecado. A gente até, às vezes sem querer, até quando a gente quer acertar, a gente faz tanta coisa errada, né? Às vezes a gente é grosso com um amigo, às vezes a gente quer pegar uma coisa que não é nossa, a gente desobedece. Tantos pecados, e isso deixa a gente muito longe de Deus. Porque Deus é santo, puro, bom, nele não habita pecado. E só por conta de Jesus, do sacrifício que ele fez na cruz, a gente pode ser amigo de Deus. Foi um castigo que nos trouxe a paz. E por conta de Jesus, todo esse sofrimento que era nosso, ele carregou naquela cruz. E nesse dia, ele venceu a morte. É isso, pessoal. Essa história ainda não acabou. Aguarda o próximo domingo que a gente vai concluir a história mais linda da humanidade. A história que mudou a minha vida e a vida de todos aqueles que amam a Jesus. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. Tchau!